Sabe, queridos, no idioma japonês, existem 3 formas de falar a mesma coisa. Tenego, sonkego, kenjogo. A primeira forma é a forma polida mais simples. Quando eu falo arigato, eu quero deixar ela mais polida, eu falo arigato gozaimasu, não é? E existe o sonkengo, que é quando eu estou falando com uma pessoa que está em uma autoridade acima da minha. Eu estou elevando a autoridade dessa pessoa. Só que existe uma terceira, kenjogo, que é quando usamos para falar com o imperador ou com uma autoridade suprema, que é uma forma na língua onde eu me rebaixo ao mesmo tempo e exalto o outro. Aleluia. Sabe, queridos, às vezes enfrentamos problemas porque estamos grandes demais. Aleluia. Ei, Deus é bom. Amém. Que susto. Aleluia. E sabe, enquanto eu estava orando ali, me veio uma palavra muito forte, uma palavra chamada haiku. Haiku é a terceira forma da palavra ouvir. É quando eu falo, eu estou te escutando, mas elevando o outro e me rebaixando. E sabe, queridos, eu creio que a gente pode ter um tempo desse hoje. Obrigado, Pai. Ei, Tu és santo, Senhor. Ei, o Senhor é digno de tudo, Pai. Ei, Yeshua, Yeshua. Ei, Watashi no jinsei wo sasagemasu. Nossa adoração.
muito grande ainda. Sabe, queridos, às vezes a gente tem reuniões com algumas pessoas, elas falam: pastor, eu não sou trouxa não. Quantas vezes estão fazendo isso comigo, não vão deixar que montem em cima de mim não. Não é? Já chega, é demais o que estão fazendo comigo. Tá difícil perdoar. Eu não sou trouxa não, pastor. E sabe, às vezes eu escuto isso e eu penso: nossa, o que essa pessoa deve achar de mim? Porque talvez seja a 4ª vez que eu estou atendendo ela só esse mês. Sabe, quando a gente está muito grande, a gente acha que tudo é sobre nós. Não é não, campeão. É sobre Ele. Às vezes a tua ansiedade é porque tu está se achando demais. É Ele. Minha mãe gosta de falar que a gente não é a última Coca-Cola do deserto. É sobre Ele. Amém. Aleluia. Deus é bom. Obrigado. Vocês podem se assentar. Obrigado, time de louvor. Arigatou gozaimasu. Aleluia. Eita. Que alegria, queridos. Eu me chamo Josué Arcanjo. Eu brinquei, eu não presto para desviar, né? O nome da pessoa. Josué, de sobrenome Arcanjo, né? Só podia ser crente. Cheguei no Japão com 8 anos de idade, hoje tenho 22, daqui uns dias faço 23, não é? 15 anos morando no Japão. Eu brinco que uma parte de mim é bem japonesa, outra parte é bem brasileira, e as duas aqui elas andam em harmonia, graças a Deus. Não é? Em casa, cuscuz com bode, com jussia em joanice e um sushizinho fora de casa. Amém, aleluia. Deus é bom demais. Sabe, antes de começar, eu gostaria de expressar minha gratidão a esse ministério. Eu cheguei no Japão com 8 anos, como eu havia dito, e nós sempre tivemos o Rema ali conosco, desde 2013, e desde então vários professores vinham e dormiam em nossa casa. E sabe, queridos, eu quero expressar a minha gratidão a esse ministério, porque eu observava, eu via se aqueles professores que estavam vindo, eles realmente viviam a palavra mesmo. Eu era uma criança, irmãos, mas eu ficava de olho. Eu queria saber se aquele cara só estava fazendo uma performance no púlpito, ou ele agia assim no dia a dia também. Quem é filho de pastor entende, a gente vê o ministro bem cru, não é como ele está, não é? Não é? E algum contexto japonês até mais forte, não é não? Mas sabe, eu observava aquilo e eu ficava vendo: rapaz, eles vivem a palavra. Eles realmente estão vivendo o que eles estão pregando. E sabe, querido, se eu estou firme durante esses 15 anos, é porque essa palavra da fé entrou no meu coração. Muitas vezes algumas pessoas chegavam para mim e falavam: Josué, como é que foi para você passar por essa pressão de ser filho de pastor, ser filho de missionário? E eu normalmente respondo que eu nunca passei por essa pressão, porque antes de ser o filho do pastor, ser o filho do missionário, eu era o filho do irmão. Foi me ensinado a ir para a igreja, porque eu sou crente, para louvar o Senhor. Aleluia. E sabe, queridos, essa palavra é o que tem me mantido é o que tem me mantido em pé naquela nação. Sou muito grato. Pastor Bud, Mama Jen, Renato, Clícia, nossos supervisores, Pastor Tiago, Juliana, Perilo, Steph, muito obrigado por essa oportunidade. É uma alegria estar aqui com vocês. Amém? Aleluia. A gente pode começar? Aleluia. Faz assim, ó, do jeito que você está sentado, você vai só curvar a sua cabeça, tá bom? Bem no estilo japonês, tá? Vamos lá. Deixa a sua posição um pouco mais ereta assim, isso. Pronto. 3, 2, 1. Negaishimasu. Aleluia. Amém. Aleluia. Sabe, queridos, alguns anos atrás houve um grande terremoto, não é, na região de Kumamoto, no sul do Japão. É uma região conhecida pela sua beleza natural, pelos seus castelos, não é, que os samurais fizeram, pela sua rica história. Foi um lugar onde não foi muito bombardeado pelos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Por isso, muito do patrimônio histórico se mantém o mesmo desde as épocas
dos samurais. Só que com o passar do tempo, algumas coisas têm que ser reconstruídas. Concorda comigo? Não é? Então, existe um castelo, o Kumamoto-jo, é um castelo muito bonito, é um castelo conhecido pela sua arquitetura muito bonita, não é? Ele é imponente, muito forte, feito em rocha sólida. Só que algumas partes desse castelo precisavam de reforma e reformas foram feitas. Só que então acontece um grande terremoto nessa região, a terra treme bastante e partes desse castelo desmororam, se quebram. E os reconstrutores foram avaliar a parte do castelo a qual caiu. E se perceberam que a parte do castelo que não estava mais em pé foi a parte que foi feita na época da modernidade. O que os samurais fizeram em rocha sólida estava de pé. Rejeite imitações, meus irmãos. Fique com a palavra da fé. Em 1888, liberdade religiosa no Japão. É muito recente. 1888 começam a chegar os novos missionários, não é, no Japão. Eles começam a espalhar o evangelho ele começa a ir para algumas cidades do Japão. As pessoas começam a ver aquela nova novidade chegando. O meu tio-avô, o pastor José Mereciano, foi o primeiro pastor brasileiro a começar um trabalho com imigrantes e japoneses em São Paulo. Ele foi um dos fundadores da Igreja Metodista Livre no Brasil e o primeiro pastor brasileiro do movimento Holiness Metodista também. Então, o Japão estava vendo crescendo nessa onda de avivamento. A gente chama de avivamento Holiness, ali na década de 20 e 30. E o Japão começou a ficar afogueado. Os japoneses começaram a se converter. Só que aí vem a Segunda Guerra Mundial. Aquele país é devastado pela guerra, não é? Você já deve ter assistido vários filmes contando sobre isso, aprendido nas aulas de história. E então vem uma nova onda. Só que agora aqueles missionários que estavam vindo com aquela chama, aquele fogo do Espírito, vieram agora uma onda de igrejas tradicionais, aonde não era comum o mover do Espírito Santo. E sabe o que aconteceu? O evangelho começou a diminuir. A propagação do evangelho começou a cair. E desde lá, de 1888 até hoje, 2025, nós somos 0,4% da população de cristãos. Mas sabe, queridos, o Senhor tem levantado uma geração. Tem levantado uma geração que tem temor ao Senhor. E que sabe se mover nos dons. Sabe, queridos, a gente não pode subestimar o poder do Espírito Santo. Os nossos cultos têm que estar cheios do poder do Espírito Santo. A presença dele está presente sempre, meus irmãos. Se me perguntarem o que acontece com uma igreja sem o Espírito Santo, o Japão está aí para mostrar. Talvez um dia você ficou tentado a pensar, uau, será que essa palavra da fé é boa mesmo? Será que é tudo isso mesmo? Será que o Espírito Santo pode agir realmente desse jeito? Ele pode, meu irmão. E ele está agindo. E o contrário disso é derrota. E o Senhor não quer isso para a nossa igreja. Ele não quer isso para a igreja brasileira. Amém? Você está aqui comigo? Aleluia. Abre comigo lá em 1 Coríntios capítulo 13, versículo de número 11. Nós vamos falar um pouco hoje sobre maturidade e crescimento. Aleluia. Não sei se isso acontece com você, mas às vezes antes de dormir, o meu cérebro lembra algumas vergonhas que eu já passei. Isso já aconteceu com você? Acontece com você? Levanta a mão para não ficar sozinho assim. Já aconteceu com você? E é impressionante, antes de dormir mesmo, eu estou deitado na cama e eu lembro, caramba, que vacilo que eu fiz naquele dia, que coisa que eu falei, eu podia ter falado antes, não é?
E no chuveiro eu me lembro de argumentos que eu poderia ter usado em um debate. Não sei se acontece com você, né? Na cama eu sou lembrado muito das minhas vergonhas, né? De coisas que eu fiz. E no chuveiro eu sou lembrado de argumentos que eu devia ter usado naquele debate, naquela discussão, não é? E fica ali nesse negócio. E sabe, queridos, a gente está crescendo. Amém? Olhe para a pessoa do seu lado e fala assim, a gente está crescendo. Sabe, eu cresci e eu falei assim, eu nunca vou me tornar esses pregadores que mandam olhar um para o outro lado do outro. Mas aqui estou eu, meu irmão. Amém. Aleluia. Deus é bom. E sabe, queridos, às vezes eu olho o Josué de 2, 3, 4 anos atrás, e às vezes eu gosto muito da minha geração Z, nós temos expressões novas, eu gosto muito dessa expressão que fala assim, literalmente me deu dor física. Lembrar de algumas coisas, não é? Eu fico assim, meu Deus, caramba. Não sei se acontece com você, de algumas vergonhas, de alguns erros que a gente comete, e quando a gente lembra disso, dá vontade de se colocar numa caixinha e ficar assim, oh, caramba, por que eu fiz isso? Não sei, talvez isso só aconteça comigo, talvez não aconteça com você, mas sabe, eu fico assim, nossa, eu poderia ter feito diferente. E sabe, queridos, estamos todos crescendo. Eu tenho que lidar muitas vezes com a sua carnalidade e algumas vezes você vai ter que lidar com a minha. E vamos crescendo. E vamos crescendo, meus irmãos. Paulo, ele diz assim, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E sabe, queridos, eu creio que maturidade na Bíblia, ela não é somente algo, a idade. Eu sei que é de acordo com Hebreus, capítulo 5, capítulo 6, é de acordo com a nossa experiência na palavra da justiça. Quanto mais experiência nós temos na palavra, mais maduros nós vamos ficar. E sabe, queridos, eu creio que chegou um tempo de maturidade na sua vida. E sabe, maturidade emocional. Sabe, às vezes eu vejo pessoas explodindo tão rápido, não é? Às vezes tendo uma reação tão repentina. Mas sabe, queridos, o Espírito Santo está aí para lhe ajudar e você superar esses desafios. Amém? Você está aqui comigo? Aleluia! E sabe, durante esse processo de maturidade, nós sempre temos que estar sendo acompanhados por alguém. Eu vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo há alguns anos atrás. O Japão... os dois esportes mais famosos do Japão é o beisebol e em segundo lugar é o futebol que nós conhecemos, não é? Zico é quase um semideus lá, não é? Eu chego para o pessoal que tem mais de 50 anos, falo que sou brasileiro, ao japonês, Zico, né? Zico, joga bonito, né? Buratiru samba, eles falam... Não é o que eles lembram, né, do Brasil. E sabe, Zico é um cara muito, muito idolatrado lá, não é? Ele levantou o futebol no Japão. E quando eu cheguei no Japão, eu falei, pai, eu quero entrar no time de futebol. E você pode perguntar, mas Josué, você é bom? Eu gosto de usar aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Brincadeira, meus amigos japoneses, amo vocês são muito bons, estão crescendo aí. E sabe, era o meu sonho poder participar do time de futebol. Então no primeiro ano do Chugaku, que eu acho que no Brasil se equivale ao 7º ano, eu entro e me inscrevo no time de futebol. E eu estou lá na escola com todos aqueles uniformes e o professor chega e ele fala assim, olá pessoal, bem-vindos ao time. Sabe, eu tenho algumas regras que funcionam no meu time e é o seguinte, quem não participa de todos os treinos e todas as atividades, não importa o quão bom seja, não vai jogar no meu time. E eu falei, caramba bicho, mas eu tenho igreja sábado e domingo. E eu fui conversar com ele, ele falou assim, perdão, eu não posso fazer exceções. Cheguei triste em casa e falei, pai, o treinador não vai me colocar para jogar, porque vai ter sábados e domingos, não todos, claro, mas alguns eu vou ter que dar prioridade à igreja, ao serviço da igreja local e não vou poder treinar.
E sabe, queridos, eu lembro que meu pai falou assim, ele disse assim, ei, busque o Senhor em primeiro lugar e o resto vai vir, meu irmão. Faça isso. Então, sabe, eu continuei nesse futebol e sabe, queridos, começou a ficar cansativo. Porque eu me esforçava nos treinos, dava o meu melhor, mas nunca ganhava uma oportunidade. Mas sabe, continuava dando o meu melhor em cada treino. Em cada treino dava o meu melhor, dava o sangue pelo aquele time. Mas no jogo nunca jogava porque, querendo ou não, durante a semana em algumas atividades eu não poderia estar presente. Então eu faço uma oração, eu falo assim, Senhor, eu quero, Pai, através do futebol, através disso poder revelar quem Tu és. Então, no 2º ano do tio Gaco, no 8º ano, esse professor muda. E chega um novo professor. O nome desse professor era Yamada Sensei. Repete comigo, Yamada Sensei. E esse professor, ele manda todo o time se reunir na quadra. E sabe, a gente viu no jornal da escola que ele iria assumir. Então a gente correu na internet para pesquisar quem que era esse cara. Quem que era esse Yamada. E quando a gente colocou no Google, a gente viu que ele foi campeão 8 vezes consecutivas do estadual. Que foi muitas vezes para o campeonato nacional. E sabe, nós como jogadores criamos expectativas porque o currículo do treinador era muito bom. Então nós estávamos sentados lá, o nosso treinador chega e ele falou assim, ele bem, sabe, bem marrentão, ele bem um senhorzinho de idade. Ele chegou assim, pegou o giz de cera, colocou no quadro, meu nome é Yamada Sensei. Vocês me chamam de Yamada Sensei. Sim, senhor. Ele falou assim, vocês, a duração do foco de vocês deve ser no máximo 15 minutos. Por isso eu vou falar 13, preste bem atenção. Aí ele começou a contar o currículo dele. Tá, ganhei o estadual. Joguei muitas vezes no nacional. Treinei o sub-15 do Japão. E a gente, caramba, esse bicho deve ser muito bom. Caramba, ó, nem se compara com o outro que estava ano passado, a gente não ganhou nada. Cara, esse bicho é muito bom. Olha o currículo dele. Estou animado. E ele começa a dizer, eu joguei futebol com o Zico. Eu joguei profissional aqui no Japão. Eu era o responsável por marcar o Zico. Não consegui fazer nada, mas estava lá. Ele amava muito o Zico. E ele olhava para mim e falava, Josué, você é brasileiro, você não parece nada com o Zico. Perdão, a culpa não é minha. E ele dizendo assim, e ele começou a contar toda aquela história, e isso gerou expectativa para a gente. E ele falou assim, ele nos deu um objetivo. Ele falou, nosso time jogava a Série D do campeonato. Imagina, meu irmão, eu estou no Japão. E na Série D. Imagine o quão bom deve ser a liga. Mas ele falou assim, no final do ano, vocês vão estar na Série A. E eu vou levar vocês às finais do estadual. E a gente com expectativa, e a gente pensou, caramba, que tipo de treino ele vai trazer para nós? Que tipo de treino nós vamos fazer? Então a gente acaba a nossa meeting, a nossa reunião, e a gente se reúne no campo. E lá no Japão a gente abaixa a cabeça para tudo. A gente faz uma fila em frente ao campo e a gente fala negashimasu para o campo, não é? Uma forma de reverência. E ele começou a montar o treino. Ele mandou a gente fazer uma fileira de 2. Eu acho que quem joga futebol sabe. É um treino chamado Kiso, que é o base. Uma pessoa jogava a bola e você devolvia aqui. Jogava a bola e devolvia aqui. Tá. E eu era goleiro. E eu perguntei, professor, eu vou fazer um treino separado? Ele, não. Você vai treinar com os jogadores de campo. Ele mandou todos os goleiros participarem do treinamento também. Então a gente foi lá. Treinando o básico. E a gente, caramba, esse treinador deve ser muito bom. Isso aqui deve ser alguma técnica, deve ter alguma coisa escondida. Tá. Aí depois ele, agora 2 toques. Aí. Tá. E o tempo foi passando, a gente fazendo isso aqui. Bom, ele deve ter algum plano. Aí depois disso a gente treinou cabeçada e ele falou, agora nós vamos treinar o físico, a gente vai correr e fazer um pouco de musculação. Eu falei, caramba, tá. Eu falei, professor, eu sou goleiro. Aí ele, não, mas eu quero que você participe com os jogadores de campo. E sabe, quem joga futebol entende que a diversão é fazer gol. E a diversão para o goleiro é pular.
E não estava tendo nada disso. A gente não estava tendo treino de chute, que era o mais divertido. Não estava tendo minigame, não é? O famoso bobinho, que é o mais divertido. Estava só fazendo base, passe e correndo. E passou um dia, 2, primeira semana, segunda semana. Na terceira semana, no vestiário, começou a sair um murmurinho. Cara, eu acho que ele está velho. Eu acho que esse treinamento não funciona. Eu acho que ele não está muito bem. A murmuração começou a reinar. A gente começou a duvidar da capacidade do treinador. Mesmo sabendo que ele teve muito sucesso. Mesmo sabendo que ele alcançou muitas coisas. Nós começamos a duvidar do treinamento. E a pensar, eu acho que ele deve estar ultrapassado. E então, alguns jogadores insatisfeitos com esse treino começaram a treinar de uma forma desleixada. Então, na quarta semana, nós temos um jogo. E o professor ele muda algumas coisas. E sabe, queridos, a gente vence. E a gente, caramba, a gente venceu, ó. Próxima semana, mesmo treino. Mas mesmo assim, algumas pessoas ainda estavam murmurando. Final de semana seguinte, jogo, vencemos. Falei, cara, tem alguma coisa errada. A gente não está treinando chute. A gente não está treinando minigame. Por que a gente está ganhando? E ele é aquele treinador, sabe, bem sério assim, bem típico assim. A gente podia estar ganhando de 3-0. Se errasse um passe, ele brigava com a gente. Ele ficava assim, olhando, bem japonês, sabe? E sabe, queridos, passa um tempo, quase no meio da temporada, a gente fazendo os mesmos treinamentos, e a gente vencendo. Ele fala assim, sabe, se você faz o básico corretamente, você vai começar a fazer isso com tanta naturalidade no jogo, que você nem vai perceber que o treinamento foi bom. Mas sabe, pessoas que eram titulares com o primeiro treinador, passaram a ser reservas com o segundo. Porque não quiseram se submeter ao treinamento. Começaram a achar que o treinamento estava ultrapassado. E sabe, queridos, a gente sabe que Deus é bom. Nós sabemos que Ele é um treinador de sucesso. Mas por quê? Mesmo sabendo disso, não queremos nos submeter ao treinamento. Sabe, às vezes tem tantas pessoas ao nosso redor que falam, caramba, a gente como pastor, vocês vão me entender, a gente está assim, cara, falta isso aqui para eu te levantar, faltava isso daqui, cara, para tu fazer, mas por que tu não submete? São coisas simples que eu quero que você faça. Mesmo sabendo que o treinador é bom. Mesmo sabendo que o treino dá resultado. Aleluia. Aleluia. E no meio da temporada ele chega para mim e fala, Josué, você sabe por que você estava fazendo os treinos junto com os jogadores de campo? Aí eu, por quê, professor? Porque na verdade você não vai ser goleiro, no meu time você vai ser zagueiro, e eu estava planejando isso desde o primeiro dia. Ei, meu amigo. E ele chama meu pai e fala assim, o seu filho tem um grande potencial. E eu sei que ele tem um compromisso na igreja, e eu respeito isso. E eu sei que da mesma forma que ele se dedica lá, ele está se dedicando aqui. Então, eu só quero que o senhor se esforce o máximo possível para trazer eles para os jogos. Porque não se preocupe, ele pode faltar alguns treinos, mas ele vai jogar. Fidelidade ao treinamento, meus irmãos. Fidelidade ao treinamento. E sabe o que aconteceu? Chegamos às finais. Nos classificamos. Uau, o time começou a ficar conhecido.
E sabe, as pessoas sabiam que a gente não era tão bom assim. Era por isso que a glória ia em grande parte para o treinador. Aleluia. Aleluia. Ei, aleluia. Ei, meu irmão, se submeta ao treinamento. Sabe, às vezes talvez você não vai entender, talvez, nossa, porque está pedindo para fazer as mesmas coisas, porque estão pedindo para eu fazer isso, aí faz parte do treinamento. Faz parte do treinamento, meu irmão. Talvez você não esteja percebendo, mas você está ficando mais forte espiritualmente, está ganhando músculo para chegar mais rápido, para correr mais rápido, para alcançar essa palavra, para levar essa palavra às nações, às pessoas ao seu redor. Aleluia, meus irmãos, fidelidade ao treinamento. Aleluia. E sabe, queridos, isso tem sido uma rotina em minha família, não é? O Caleb também passou por um time de futebol. E sabe, queridos, um dia o Caleb, ele chegou para nós em casa e ele falou assim: pai, mãe, a escola está muito chata. Não tenho mais vontade de ir para a escola, não me adapto bem àquele lugar, não é? Eu me sinto opresso naquele ambiente, não quero mais ir. E nós fizemos uma oração e falamos: Caleb, vamos crer junto, cara, vamos crer que o Senhor vai mudar essa situação, vamos crer que você vai conseguir fazer amigos e que o seu time de futebol vai ser um sucesso. E sabe, queridos, a gente começa a fazer essa oração com o Caleb, não é? E ele começa a se dedicar aos treinos. E como eu falei para vocês, 0,4% de cristãos, o Japão em sua maioria shintoísta e budista, com muitos aspectos de sincretismo, não é? Eles gostam de misturar várias religiões. E sabe, queridos, o Caleb, ele fazia questão de fazer algo, ele fazia questão de antes de todo treino e antes de todo jogo fazer uma oração em japonês, em voz alta de propósito. E isso percorreu durante algum tempo. E o professor viu que ele estava se desenvolvendo melhor do que os outros. E ele chegou para o Caleb e falou assim: Caleb, eu quero que você ore por nós todo o treino. E que palavra é essa que você fala? Amém? O que é isso? O Caleb explicou para ele e falou: tá bom. O treinador chamou o time e falou: olha, quando ele orar, todo mundo vai falar amém no final. Ei. Sabe, queridos, por que eu estou dizendo isso? Quando você se submete ao treinamento, quando você está vivendo a palavra, eu sei que muitas vezes a gente vai oferecer oração para as pessoas, mas as pessoas vão ver o poder de Deus em você e falar: ei, ore por mim. Ei, eu quero ser como você. Eu quero aprender com você. E sabe, se isso aconteceu no Japão, meu irmão, pode acontecer aqui também. Então a gente via aquela cena linda. Antes de um jogo, o time do Caleb fazendo uma roda e ele erguendo a voz e orando, e todo o time concordando com ele em oração. Ei, meu irmão, se você não se anima com isso, meu irmão, não sei com que você vai se animar. E sabe, aquele povo, queridos, reconheceram o Senhor na vida de um jovem pela sua dedicação. Aleluia. E eu e você, queridos, nós podemos fazer isso no nosso dia a dia. Amém. Aleluia. Abra comigo lá, por gentileza, em Hebreus, capítulo 5. Hebrudinho, Tegami. Quando a gente está traduzindo algumas pregações, às vezes eu esqueço o nome dos livros em japonês, né? Uma vez eu traduzi um seminário escatológico, professor Leonardo Murata. Foram quase 2 horas e meia. E eu não sabia a palavra Apocalipse. Imagina. Então toda vez que ele falava, abra em Apocalipse, eu traduzia em japonês, abra no último livro da Bíblia. Deu certo. Aleluia. Deus é bom demais. Abre comigo aqui, Hebreus capítulo 5, a partir do versículo 11.
A esse respeito, tem muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Por quando você tem tornado tardios em o envio. Pois, com efeito, quando deveis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática, repete comigo, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aleluia. Aleluia. E sabe, queridos, quando a gente lê esse versículo, eu lembro muito de Gênesis. Quando Satanás tenta Eva, ele fala assim: ei, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus, apto a discernir entre o bem e o mal. E sabe, aquela tentação que levou toda a geração, a humanidade a pecar, agora na nova aliança em Cristo Jesus, pela prática da palavra, nós podemos obter. Sabe, queridos, você pode viver uma vida sem errar, sem tropeçar. Sabe, queridos, o crente ele tem que ver uma situação de longe e discernir de longe: cara, isso é certo, isso aqui é errado. Pela prática da palavra, pelo convívio. E está disponível para mim e para você. Aleluia, aleluia. Oh, como Deus é bom. Aleluia. Sabe, durante esse tempo de Japão, uma das coisas que eu mais aprendi é que eu devo ser rápido em pedir perdão, ser rápido em me arrepender. E sabe, isso tem me livrado de várias situações. Sabe, e às vezes eu vejo que algumas pessoas têm dificuldade nisso, né? Elas gostam de relutar, gostam de debater. Mas sabe, queridos, uma das características de uma pessoa madura é que ela é rápido em pedir perdão, rápido em se arrepender, tardio ao se irar, tardio ao julgar uma situação. E sabe, às vezes eu conto isso. Uma vez tinha uma pessoa na igreja que ela estava com algumas dificuldades, e eu estava pensando: rapaz, fulano e tal deve, nem veio para a igreja hoje. E eu julguei, irmãos, eu falei assim: caramba, nem veio para a igreja hoje, que vacilo, que testemunho está dando. E sabe, queridos, no final do culto eu vejo essa pessoa com o uniforme dos kids. Eu falo: caramba, meu Deus, ela estava servindo, só porque eu não vi ela no salão, eu achei que ela tinha faltado o culto. E sabe, queridos, o Senhor falou muito comigo nessa situação, que eu devo ser mais tardio a julgar. Aleluia. E você pode fazer isso, meu irmão, vai te ajudar a evitar muitos problemas. Amém. Aleluia. Queria convidar você a ficar de pé. Aleluia. Sabe, a cultura japonesa é algo muito precioso, sabe, é uma cultura de excelência, não é? Eles gostam muito de viver isso. Para o japonês, se você chega 5 minutos antes do horário, você chegou normal, não é? E eles gostam muito de tudo isso, toda essa excelência, de andar bem certinhos. Mas sabe, eles andam tão certos algumas vezes, que quando algo foge do padrão, quando algo foge do que eles podem controlar, eles se perdem. Não sei se você já assistiu filmes de guerra, mas os famosos kamikaze, não é? Aquelas pessoas que colocavam aquela faixa na cabeça e se jogavam contra os aviões, falando assim: não vamos desistir, não é? Nós vamos lutar até o final. O japonês, ele tem muito essa cultura. Desde pequenininho, foi me ensinado que eu nunca deveria desistir. Zetai ni akiramenai de kudasai. Era o que era pregado nas escolas. Só que quando eu estava crescendo, eu percebi que estava tendo como que fala quando algo não muda exterior, contraditório. Porque
Como que um país que prega onde nós nunca devemos desistir tem uma taxa de suicídio tão alta? É porque, queridos, eles confiam somente no que eles podem fazer, na força de seu braço e na sua capacidade mental. E quando passa disso, não vale mais a pena viver. Mas sabe, queridos, Jesus, Ele vai além. Ele vai além de tudo isso. Vai além, muito, 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 muito mais além. Se fosse só na minha própria força, queridos, eu nem estaria aqui hoje. Mas foi o que o Senhor fez por mim que me trouxe aqui. E essa palavra que eu tenho vivido. E sabe, eu gostaria que você fechasse seus olhos. Eu gostaria que a gente tivesse um momento de reflexão agora. Sabe, eu queria que você olhasse para você mesmo e falasse: Senhor, se existe algum ponto em mim, Pai, que falta maturidade, Pai, eu quero crescer nisso. Sabe, o Espírito Santo, Ele é um bom mestre, Ele vai sinalizar isso para você. E talvez Ele já tenha sinalizado algumas coisas, você talvez só estava um pouco tardio em obedecer. Mas sabe, queridos, Ele é um bom mestre. Ele é o nosso melhor amigo. E Ele está aqui, meu irmão, para te ajudar. E talvez durante essa caminhada você está percebendo que só na sua força, só na sua capacidade mental você não vai muito adiante. E é por isso que Jesus te dá a solução. Se tem alguém aqui hoje que nunca fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria te convidar aqui à frente e você tomar essa decisão. Talvez você está no seu limite da sua força, no limite do que o seu intelecto pode fazer. E Jesus está aqui para dizer para você que com Ele você pode ir além. Que com Ele você pode superar essa situação. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Tu és bom o tempo todo. Aleluia. Queria chamar a equipe de louvor. Oh, como Deus é bom. Oh, eu vejo algumas pessoas aqui que estão passando por algumas coisas. Sabe, o Espírito Santo está aqui para te consolar, para te ajudar nessa situação. Oh, aleluia. Mas sabe, você precisa se render por inteiro para Ele. Aleluia. Mais uma vez, queridos, feche seus olhos. Eu sei que tem pessoas aqui, queridos, que tem que tomar essa decisão hoje. Eu sinto isso em meu coração. Aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor, Pai, por uma maturidade maior, Senhor, na Tua igreja. Obrigado, Pai, eles sendo conhecidos, Senhor, Pai, pela maturidade deles, aonde quer que eles forem, Pai. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor. Obrigado, Pai. Cancha chimaços, Filho. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Pai. Chora, sore, querer, prazer, oh, Senhor, obrigado, Pai. Obrigado, Pai, porque não sou eu, Senhor, é o Senhor em mim. Obrigado, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Aleluia. Aleluia. Antes de encerrar, eu queria que você fizesse uma oração junto comigo. Eu queria que você orasse junto comigo, uma oração uníssona sobre o Camboja e a Tailândia. Eles entraram em guerra há 2 dias atrás, não é? E já houveram algumas mortes. Nós estamos recebendo lá em casa uma missionária que estava com destino ao Camboja, mas devido a essa situação, ela está passando um tempo no Japão. Eu gostaria que a gente orasse por Jussara, que está lá. Eu gostaria que a gente tivesse esse tempo. A gente pode fazer isso? Amém, aleluia. Então vamos lá, erga sua voz.
Pai, muito obrigado, Senhor. Pai, obrigado, Senhor, protegendo, Pai, os teus filhos naquela nação. Obrigado, Pai, tanto pelo Camboja, Senhor, tanto pela Tailândia, Pai. Obrigado, Senhor, Pai, pela paz chegando naquele lugar. Obrigado, Pai, por missionários ousados, Pai, pregando o Evangelho naquele momento difícil, Senhor, naquela situação. No nome de Jesus, circunjussar agora, Pai, no nome de Jesus. E sua filha, Pai, todos aqueles da base, Senhor, os protege e os guarda, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, Pai, nenhum mal os atingindo, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Aleluia. Obrigado, Senhor. Um refrigério e um descanso na vida dela agora, Pai, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, pelas nossas orações chegando, Senhor, até ela, Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. 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 Gostaria de expressar minha gratidão a vocês. Sabe, vocês são minha família, não é? Sabe, às vezes no Japão, às vezes Satanás envia aqueles pensamentos: ah, vocês são tão pouquinhos, vocês não conseguem fazer nada. Mas eu lembro, não, somos muitos. Aleluia. Eu tenho cada um de vocês como se fosse meu pai, como se fosse minha mãe. De fato, muitos me viram bem criancinha, não é? O filho de Jussier, não é? Algumas pessoas chegaram até mim hoje de manhã e falaram: Josué, eu te peguei no colo. Eu falei: que massa, eu lembro como se fosse ontem. E a gente conversando. E sabe, queridos, é uma alegria muito grande. Muito obrigado mesmo por esse carinho que vocês têm. Eu quero trazer a saudação pastor Jussier, Joanis, Caleb, sabe, eles têm um grande apreço por vocês, cara. Eles amam esse ministério, a gente ama essa visão. E antes de encerrar, por último, estava eu, pastor Maneco, Renato, conversando numa mesa depois da reunião de supervisão, e chega o pastor japonês, o pastor Jun, e pastor Renato faz uma pergunta para ele, fala assim: pastor Jun, o que você achou da nossa reunião de supervisão? O que você achou do nosso ministério? E o pastor Jun, eu sei muito bem porque fui eu que traduzi, ele disse assim: é impressionante como vocês falam a mesma coisa. Pastor Renato olhou para ele e falou: queridão. E eu pensei: como é que eu vou traduzir queridão? E perguntou para o pastor Jun: mas pastor Jun, por que você diz isso? Ele falou assim: no pouco tempo que eu estou convivendo com vocês, desde o pastor José ao pastor Josué, e vocês que chegaram agora do Brasil, vocês pregam a mesma coisa, vocês falam a mesma coisa. E o pastor Renato perguntou para ele: por que o senhor acha que nós estamos crescendo? Ele olhou para Renato e para Maneco e disse assim: é porque o estilo de liderança de vocês é o estilo de liderança do reino. E as escolas que vocês têm estão treinando pessoas para servir as igrejas. E sem a gente perguntar nada, ele disse assim: eu conheço graduados da Escola Bíblica Verbo da Vida, que congregam em outros ministérios, e como eles servem bem a essas igrejas. E ele disse assim: muito obrigado por estarem no Japão, permaneçam nessa visão. E isso, meu irmão, foi um pouco tempo de contato, ele pôde perceber. Então, queridos, eu quero que realmente você valorize esse ministério, valorize essa visão, corra junto com ela, meu irmão. Aleluia. Porque o nosso segredo não está guardado às 7 chaves, não está escancarado. Falamos a mesma coisa. Amém. Aleluia. Obrigado. Você foi abençoado por essa palavra de crescimento. Então levante as suas mãos e agradeça ao seu Pai. Agradeça porque Ele te alcançou essa noite. Obrigado, Senhor.